Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós vamos falar aqui com o José Moreira Almeida, o Zezinho de Carapicuíba, que foi da Defesa Civil de Carapicuíba, militante aí da esquerda carapicuibana, e veio conversar aqui com a gente sobre as condições atuais, a atual conjuntura do município de Carapicuíba, analisar a conjuntura política do país, a nos ajudar a discutir aí as questões dos trabalhadores aqui na nossa região. Bom dia, Zezinho, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite, pelo Secor, o Sindicato de Lutas aqui de Resistência, né? Estava vendo aqui a primeira parte aqui de uma gravação com o Dr. Márcio, né? E fiquei muito feliz de ver o posicionamento dele sobre a discussão dos direitos humanos, o Estado fascista que nós temos que enfrentar, que se avizinha aí com esse novo presidente aí, infelizmente, que é contra toda a discussão de inclusão social. E nós estamos aqui para resistir, e o sindicato é o lugar propício. Eu agradeço aos diretores do Secor, ao Edson Bertoldo, meu amigo em particular, que sempre me convida aqui para a gente poder fazer esse debate. Obrigado. Também conosco aqui, você já o apresentou, o nosso diretor Edson Bertoldo. Edson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jefferson, bom dia, Zezinho. Olá, galera da TV Secor. Hoje vai ser um programa maravilhoso com essa pessoa aqui que faz parte da história de Carapicuíba e que muito fez por essa cidade, e hoje você vai conhecer a história do Zezinho de Carapicuíba. Tem um em Jandira, né? Esse é o de Carapicuíba. Tem alguns Zezinhos aqui na região de militância política importante aí, né, Edson? Mas vamos falar um pouquinho aí dos Zezinhos. Zezinho, conta um pouco a tua história, a tua trajetória, o que você está fazendo hoje. Você já veio dar entrevista aqui, a gente como membro da Defesa Civil de Carapicuíba, mas eu sei que você está lá no movimento Defenda a Cidade, em Carapicuíba também, e está participando dos movimentos sociais. O que você vem fazendo? Conta um pouquinho da tua trajetória. Então, essa luta que a gente fala sobre esse sonho utópico da esquerda, que as pessoas às vezes acham que esse sonho ele não tem retorno, né? A gente coloca, eu estava até falando com o Edson aqui atrás, antes do programa, sobre a questão dos céus, né? Quando a gente criou os céus em São Paulo, desculpa, estou com uma tosse. Criamos os céus em São Paulo, muitas pessoas achavam que aquilo não ia dar certo. E hoje não tem um levantamento, inclusive é uma proposta de políticas públicas para a gente levantar esse sonho que foi a criação do céu. Quantos jovens hoje tiveram oportunidade, saiu da criminalidade, quantos jovens não perderam a vida? Assim como o bilhete único, que quando nós aventamos a ideia do bilhete único, Jefferson, as pessoas acreditavam que não ia dar certo, que era aquela ideia de você andar durante 4 horas em locais alternativos da cidade se pagando uma condução. As pessoas acreditavam que tudo isso, assim como o ProUni, né, que era um programa que incluiu negros, pobres, pessoas vindo da periferia. Então, assim, foi o que eu estou querendo dizer para você, relatar também na cidade de Carapicuíba. Nós criamos uns sonhos lá, criamos a Defesa Civil de Carapicuíba, a qual hoje ela é um órgão permanente e não é um órgão da administração X e Y, é um órgão de políticas públicas que está atendendo hoje a população da cidade. Criamos também, corremos atrás da Guarda Municipal, que hoje é um órgão de segurança, que também trouxe segurança para a população na cidade. E agora estou muito feliz aqui, eu queria falar para vocês que já está anunciado a vinda da unidade de Corpo de Bombeiro. A cidade de Carapicuíba é uma cidade que tem 500 mil habitantes, das 483 cidades que não tem um Corpo de Bombeiro, é a única que não tinha uma unidade de Corpo de Bombeiro. E está programada para, em março, mais tardar, o primeiro semestre de 2019, essa inauguração da unidade de Corpo de Bombeiro. Conta pra gente um pouquinho, Zezinho, a tua participação aí na fundação da Guarda Civil de Carapicuíba, né? Você tem um papel importante no momento, né, com a membro da Defesa Civil. Como é que foi essa participação? Então, a partir do momento que nós estávamos envolvidos com a critério de questão de defesa da cidade na área de segurança, a Guarda Municipal ela não tem nada a ver com a questão com a defesa civil, né? Ela tem um órgão, é uma instituição voltada mais para a segurança propriamente dita. A Defesa Civil é mais para a questão de desastre, essas questões de incêndio, né? A Guarda Municipal ela tem envolvimento com a questão de segurança mesmo da população em geral. E nós participamos do Conselho de Segurança.
que era um conselho que se reunia a partir de segunda-feira. E lá nós propomos trazer uns especialistas a nível Brasil, dentro do setorial do PT, que o PT tinha, que criaram 96 guardas no Brasil. Então os caras tinham conhecimento do que estava falando. E eles vieram, trouxeram toda a organização dessas guardas, dessa experiência, a qual colocou à disposição para a gente, desde o número de guardas que era proposto, a audiência pública para a formação da guarda, a colocação do orçamento para o ano do novo prefeito. Então, tudo foi dentro de uma situação. E aí, utilizamos o PRONASSE, que era o Programa Nacional de Segurança Comunitária, que o Lula criou, a qual nós absorvemos do programa estrutura, viaturas, né? E tá dentro do que o pessoal da guarda, esse pessoal do Sindiguarda trouxe para nós. E aí, em 2009, propriamente dito, a guarda já estava sendo efetivada em Carapicuíba. Olha aí. Toda luta começa numa organização de base, né, Edson? É importante ter pessoas chaves aí, lutando para trazer benefícios, para trazer melhorias para a comunidade em geral, né, Edson? Você que está nos assistindo aí, essa é a diferença quando se fala-se hoje no Estado mínimo, na carteira verde e amarela, que você é dono de si mesmo. E a gente sabe que no Brasil, país de terceiro mundo, a gente precisa de políticas públicas, políticas sociais. É isso que eu defendo. Porque hoje o pensamento do jovem, das pessoas que não conheceram muito bem, tem uma década atrás, do tempo do desemprego, que se furava sapato, que hoje não, está tudo tranquilo, estamos aí, chega de bolsa esmola, mas é agora que a gente vai ver como que vai funcionar. Você vê, o PRONASSE é um programa de segurança criado lá no governo, do governo Lula, que beneficiou para a criação da guarda. Eu lembro que eu fui com o Zezinho nessa audiência pública, a última audiência pública na Câmara de Vereadores de Carapicuíba, presidência do Wilson Marcelino, e teve uma pressão danada para aprovar 10% para criar a guarda no outro ano, que era o prefeito Sérgio Ribeiro, e assumir o primeiro mandato. Então, quando eu vejo uma guarda criada lá, a viatura, aquilo teve participação não só minha, do Zezinho, consegue, os empresários da cidade. Então, é isso que a gente fala, que é a questão de políticas públicas. Se eu for nomear aqui a questão de políticas, o próprio jovem, que quando criou-se o Enem, nossa, isso não vai dar certo, esse Enem é um absurdo. E hoje tem muitos jovens fazendo Enem, fazendo financiamento estudantil. Então, torcemos para o Brasil dar certo. Estou torcendo. O presidente foi eleito, tem aí discussões, como que foi, né, a questão da eleição, mas foi eleito. Então, a gente mora nesse prédio chamado Brasil e vamos torcer para o Brasil seguir em frente. Não vamos torcer para o prédio cair, né? Mas isso que não é a diferença do Estado mínimo. Então, preste atenção, você da TV Secó, na história do Zezinho aqui, que ele tem que continuar falando, né? Pois é, participou aí da criação da Guarda Civil e também teve lá a sua participação nessa conquista, né, que chega agora, que foi o Corpo de Bombeiros. Então, essa unidade de Corpo de Bombeiro começou em 2013, que é também uma luta, uma continuidade das discussões de políticas públicas de segurança na cidade de Carapicuíba. O que ocorre? Em 2013, foi chamada uma audiência pública pelo deputado Donizete Braga, do Partido dos Trabalhadores, a qual ele reuniu um grupo de pessoas, e entre elas estava Carapicuíba, das 483 cidades que não têm um corpo de bombeiro. Repare, o estado de São Paulo é composto por 645 municípios. Das 483 cidades que não tinham corpo de bombeiro, Carapicuíba era a única com 500 mil habitantes, cerca de 500 mil habitantes, que não tinha unidade de corpo de bombeiro. Então, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Por quê? Nós dependemos do resgate, qualquer tipo de resgate, da onde? Oriundo vindo de Barueri, de Osasco, Tia, das fronteiras de Carapicuíba. E esse tempo de resposta que a gente chama para as pessoas poderem socorrer, vamos supor, um acidente de carro aqui na Marginalzinha, ali, quem conhece a Avenida Marginal da Aldeia, que vai sentido Raposo Tavares, até o quilômetro 21, sabe que um acidente de carro ali, para chegar uma viatura do Corpo de Bombeiro vindo de outra cidade, demora de 40 a 50 minutos. Com a unidade de Corpo de Bombeiro dentro do município, é em termos de 10 a 12 minutos. Quer dizer, uma vítima com sangramento, que, né, esvarindo em sangue, poderá ser socorrido aí e evitar a morte dessa pessoa, a perda dessa vida. E por que também? A unidade de Corpo de Bombeiro é a única que tem um equipamento que chama, Jefferson, alicate desencarcerador,
que ele tire a vítima presa em ferragem. Então, olha só como essa unidade vai ser importante para nós. E para isso teve que passar várias séries de questões. Vindo da audiência, nós trouxemos para a cidade, aí começamos o trabalho sobre os convênios. O que seria o convênio? Assinatura de um convênio entre ao ente municipal com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com a qual cada um tinha sua contrapartida. O município ele ia dispor do terreno, né, que é o local, e a Secretaria de Segurança Pública com o Governo do Estado de São Paulo, por quê? Eu só estou querendo relatar aqui que é a obrigação do Governo do Estado de São Paulo a criação da unidade de segurança, que as pessoas às vezes demoram e ele acha que é a obrigação da prefeitura. Você não pode onerar o munícipe, ou então fazer taxas, que era o que era proposto, só para você ter uma ideia, uma base de para algo que em tese já está pago ao governo do Estado. Justamente, já está pago, e dentro da Constituição Federal, ela está disposto que quem tem que garantir essa criação do Corpo de Bombeiro é os estados, né, entre a União. E, infelizmente, o Estado não está cumprindo com essa obrigação. Para você ter uma ideia, dentro do convênio, qual que seria o custo de uma unidade de Corpo de Bombeiro para a cidade? R$500 mil, né? Isso por ano. R$500 mil por ano. Então, quer dizer, o município tem que desprender durante o mandato quase 2 milhões, não sei que 2 milhões para o mandato para poder manter essa guarda. Devido ao quê? Além de você dar o terreno. Então, você tem que, tinha que dar o almoço para os polícia, o combustível, a manutenção dos veículos, as viaturas não, as viaturas e os homens são um convênio que estabelece que quem dispõe disso é o Estado, junto com também com os equipamentos, aquático, enfim, o carro autobomba que vai vir, né, uma unidade, o carro de resgate que eu falei para você, que tem esse alicate descarcerador, e um carro de administrativo que vai vir também. Cerca de 32 homens, né, que na verdade essa que é a ideia, porque são rotatividade de 8 por 36, né? Dá 8 homens por cada atividade do período. Mas o que eu fico feliz, o prefeito ele está sinalizando com a aluguel. Lá atrás nós criamos o FEBOM. O que é o FEBOM? É um fundo, né? É um fundo do bombeiro para que possa, se esse convênio for quebrado, possa ser estabelecido um recurso para que a unidade ela venha e depois não vá embora. O Osasco correu esse risco. O 18º GB estava querendo tirar a unidade daqui. Na unidade não, o corpo de bombeiro daqui, que aqui é um corpo de bombeiro, lá vai ser uma unidade. Só para você ver, sinalizou. E nós não podemos correr risco de ter a unidade e depois ser despejada e não ter mais esse serviço. Então, tem todo um trâmite aí que demorou, algumas acusam, mas poderia ser feito no governo X, Y, que na ideia nós queríamos trazer o quê? Uma construção, criar a mesma unidade sem pagamento do aluguel. O aluguel hoje, para você ter uma base aí, vai ser cerca de 3 mil a 5 mil reais mês. Então, você vê que vai ter que ter custo aí. Tá certo. Agora, esse fundo que foi criado já passa a garantir aí a permanência do... Isso. Esse fundo, ele na verdade tem a retaguarda que o bombeiro tem, como fosse uma porta seguradora, para que possa... Se o prefeito, quem quer que seja lá, for querer mandar embora, eles instituem o fundo para que possa ter uma reserva financeira. E esse fundo é criado em lei. E nós, no governo da administração do Partido dos Trabalhadores, governo Sérgio Ribeiro, nós criamos o fundo, criamos o convênio, enfim, deixamos todo o campo para que possa hoje vir essa unidade de Corpo de Bombeiro. Então, as contribuições? Então, esse fundo ele vai dentro da ideia, aí que entra a questão que nós estávamos discutindo, porque você não pode colocar isso, onerar a população. Esse fundo, ele vai, se acaso o governo não conseguir manter, ele vai ter que ser retirado da população. Então, o custo seria de R$10 por pessoa ao ano. Então, esse fundo ia junto com o IPTU, não que, né, ele seria a taxa, na verdade, e né, que o IPTU é imposto, que ia ser dentro da folha do IPTU para que as pessoas pudessem pagar para que a unidade ficasse e não pudesse um dia ela ir embora, só vir embora. Corre esse risco, por isso que a gente tem a ideia do aluguel. A ideia é ter o aluguel, mas a ideia é construir. Carapicuíba tem espaço físico para construir a unidade, para que a gente não corra esse risco no futuro, não ter essa unidade só vir, ficar por um período e depois ir embora. Um serviço importantíssimo, Edson, para a sociedade, para a comunidade carapicuibana, é importante garantir que ele permaneça no município. Bom, é importante garantir esse serviço de bombeiro, porque quando a gente precisa, é 193 que a gente liga.
assim como a gente liga para o SAMU quando acontece qualquer tipo de coisa. E o Zezinho, eu via que ele ficava muito triste na administração, na Defesa Civil, quando acontecia algum afogamento no Parque dos Patoris, né? A Defesa Civil sinalizou com um monte de placa lá, para proibido nadar, mas aquela criança que vinha aqui da favela aqui da Ponte Preta, passava pelo Rodanel, um calor danado, não tinha área de lazer, vinha, mergulhava no Parque dos Patoris e causava um grande transtorno, porque a criança, né, quem já foi criança sabe que a gente vê água, né, fica maravilhado. Então, mais uma vez, o bombeiro de Carapicuíba teve iniciativa lá atrás com o nosso Zezinho da Defesa Civil. E não importa o governo que vai instituir o bombeiro, importa que aconteça para a população. E essa taxa, Zezinho, menos de R$10 por ano no IPTU é irrisória, porque quando você precisa, pode ligar para o bombeiro, que quanto mais tempo, mais rápido ele chegar, mais êxito a gente vai ter na ocorrência. Obrigado, Zezinho, por mais essa novidade de Carapicuíba. Espero que em 2019 já tenha esse serviço. Pois é, essa é a minha pergunta para o Zezinho. Quando é que é a previsão de se consolidar no município? Quando vai passar a funcionar? Então, a atual administração do governo, né, que é Marcos Neves, ele está sinalizando para em março já está essa unidade em pronto atendimento. Já está feito já o contrato de aluguel e os equipamentos são fáceis de vir, porque esse convênio já está estabelecido, como eu falei para você, já foi criado lá atrás, o FEBOM já está criado, então para ele vai ser não tem tanto problema. E é o que o Edson falou, o que vai ganhar mesmo é a cidade vai ter hoje, até porque o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, você pode dar entrada por dentro da cidade, você não precisa mais ir até Barueri. Também, a alíquota sobre segurança, qualquer tipo de segurança, lojas, empreendimento que está, vocês do comerciário, já é bom avisar os comerciantes que eles vão se adequar à questão de cintores de incêndio, saída de emergência, que precisa, que é o AVCB, que vai ter facilidade e também cria a questão de segurança, de alíquota sobre segurança do empreendimento. Em caso de sinistro, incêndio, essa alíquota diminui quando tem a unidade de corpo de bombeiro na cidade. Então, para os comerciantes, para o sindicato, vai ser um importante debate em informar os comerciantes que eles vão ter essa ajuda, né? Esse benefício, na verdade, um benefício. Então, ele está sinalizando para em março, essa unidade já está atendendo a cidade de Carapicuíba. Boa notícia para Carapicuíba. Agora vamos falar um pouquinho de outras ações aqui do Brasil que participam também do movimento Defenda a Cidade. Explica para a gente um pouquinho, que movimento é esse Defenda a Cidade? Esse movimento Defenda a Cidade e a Cidadania é um movimento que ele faz um trabalho de orientação e de organização de lutas pontuais. Vamos supor, tem o movimento de moradia na PQA, que a gente está participando sobre a reintegração de posse. Lá a gente quer saber para onde vai essas famílias, são 185 famílias. Tem um movimento de moradia da Mãe Rainha, que é um movimento ali atrás do Semicron, que sofre com consequência questão de água, de luz, asfalto, lixo, falta de lazer. Então a gente organiza, criando estatuto, CNPJ. Agora, recentemente, eu queria até colocar para vocês, foi um tema que eu queria abordar aqui, o pessoal do CSU aí, o prefeito Marcos Neves está sinalizando para criar uma obra em cima da área de CSU. Essa área chama Centro Social Urbano. Qual é a natureza jurídica de Centro Social Urbano? A natureza jurídica e social. A natureza é esporte, cultura e lazer. É levar entretenimento, é levar, como eu falei dos céus, é levar lazer para aquele bairro, aquele local que infelizmente é reconhecido só como o cemitério do Aristão. Quando você fala do Aristão, você vê, ali são cerca de 120 mil pessoas, o maior colégio eleitoral de 90 mil eleitores, a qual o prefeito quer destruir o centro social urbano, acabar e eliminar o campo, que é o campo que serve para mais de 39 agremiações que estão tendo resistência no local. Por quê? Dá para você construir a creche, fazer a reforma que está sendo feita lá, que ele sinaliza, sem diminuição do campo, sem criar, porque ele quer criar no campo um campo society, diminuir para 8 jogadores. Então, automaticamente, ao entorno, vai morrer essas agremiações, porque elas não vão ter para onde ir mais, não vão ter o porquê fazer. E essas associações, a vida dela, além do esporte, ela tem uma vida ativa. Elas fazem as festas de aniversário, a festa das crianças, ela vende o seu uniforme, ela faz uma atividade na comunidade muito importante, né? Então, acabar com o centro social, diminuir, vai ser complicado ali. Isso mexe com a vida de toda a comunidade, né, Edson? É o tipo de mudança que
assim, se não for muito bem discutido com a população, com a sociedade, causa um efeito tremendo negativo para a comunidade. Justamente, né? O Ariston, que ele falou, conhecido como a região do cemitério, né? A gente mal sabe que existe toda essa questão de cadeia que envolve o campo de várzea, não sei se é do Manganelli, entendeu? Aí tem o Manganelli, tem uma tiazinha que vende pastel na beira do campo, e envolve muitas pessoas ali na comunidade. Então, quando a administração atual for pensar em falar com a comunidade, fazer esses projetos, a gente tem que consultar a comunidade primeiro para saber qual é o melhor caminho. E isso que é o MDC, o Movimento Defenda a Cidade. O Movimento Defenda a Cidade justamente essa parte burocrática, que nem sempre o cara lá do campo entende, a dona de casa, a tia do pastel, só que o MDC tem uma célula de inteligência que faz esse diálogo entre o órgão, né, a questão municipal e a questão da comunidade. Então, o MDC acho que tem mais de 10 anos, né, de existência, né, meu amigo Zé Carlos, que é o presidente lá, que dá passo, e eu fico muito feliz quando eu vejo que o MDC está atuando também nessa questão, né? Atuou na questão também lá do Golpiúva. Quem lembra que o Golpiúva tinha aquelas enchentes e tal, e hoje foi feito o piscinão, também teve uma grande opinião do MDC que naquele tempo ajudava o Zezinho na defesa civil. Pois é, agora essa questão dos campos de várzea não é só ali, né, que o MDC está atuando. É uma luta constante do MDC, a defesa dos campos de várzea como alternativa de lazer e de socialização da comunidade, é isso? É isso, Jefferson, até porque o Márcio França, o governo atual, ele criou um decreto, se eu não me engano, 7.621, que diz o tombamento e preservação dos campos de várzea no estado de São Paulo. Olha que maravilha. Porque os campos de várzea, você acho que jogou uma bola, né, Jefferson? Isso aqui eu acho ruimzinho. Muito pouco. Eu era meio ruim. A gente sabe que os campos de várzea é onde que traz aí a formação de atletas, principalmente das periferias. Aqui, se eu não me engano, o Tietê, aqui, o Rio Tietê, ele é conhecido como também, ele era um grande campo de várzeas ali, existia várias, infelizmente foi acabando, porque as indústrias foi chegando. Hoje, um campo de várzea na periferia, ele modifica a vida das pessoas. E o governador, Márcio França, ele teve essa sabedoria de criar esse decreto em setembro, agora, se eu não me engano, dia 25 de setembro, para preservação e tombamento. Então, quando você fala que o prefeito da cidade de Carapicuíba está querendo diminuição, acabar com o campo de várzea, ao invés de criar o tombamento e a preservação, ele está indo na contramão, até porque a cidade dispõe de 3 campos oficiais para jogos de bola, de futebol. E aí esses 3 campos já não está dando conta dos números de times que existem. De vez você criar, ou então reformar, o que precisa o campo lá, na verdade, CSU? Precisa da arquibancada, do vestiário, a decente, né, da iluminação, enfim, de toda a estrutura, os alambrados, e ali criar também não só o esporte no sentido do futebol, criar lá capoeira, criar ali oficinas digitais. Então a área é muito grande, então não precisa diminuir o campo ou acabar com o campo. Então vocês que estão no CSU, vocês pessoal do Jardim Ariston, da cidade de Ariston, Vila Isa, Vila Crete, Viramen, que estão sabendo o que eu estou falando. Infelizmente, nós fomos para a Câmara de Vereadores, fizemos uma audiência com os vereadores têm responsabilidade sim, porque é dentro do mandato do vereador que foi buscar voto em 2016, vai voltar lá no Ariston de novo, são 90 mil eleitores, os vereadores, a qual vocês têm responsabilidade social e responsabilidade também com aqueles moradores ali e com os eleitores que estão ali, além de cidadão. Pois é, o campo virou uma ferramenta, né, Edson, de diálogo com a comunidade, de oferecer outros serviços para a própria comunidade, né, de interagir com a comunidade, de dar lazer, dar uma assistência mais próxima para a comunidade. O poder público não pode perder essa chance de utilizar o esporte como ferramenta de integração social, né, Edson? Bom, além da questão social, tem a questão da violência, né? A gente está falando tanto de segurança pública, você cria uma relação na comunidade forte, aquela de companheiro, de amizade. Então, ali a violência não entra, porque é todo mundo camarada, não tem aquela questão de violência. Então, a gente já perdeu o campo de várzea lá perto do Zezinho, que hoje é um grande supermercado lá na estrada da Fazendinha. Aquilo ali me doía o coração, porque aquilo ali, você fazia uma relação tão boa na comunidade ali, o pessoal ali se encontrava no domingo para bater aquele futebol, conversar, tal, ajudar uma com a outra. Então, eu acho que fica aqui meu pedido ao atual prefeito Marcos Neves,
reveja essa questão dos campos de várzea, vamos criar uma comunidade forte, que fatalmente os vereadores também estão aí me ouvindo e assistindo, vocês vão ser cobrados daqui 2 anos, quando você voltar no campo de várzea, que não vai ter mais, né, se depender de você, para pedir voto. A gente vai lembrar que você foi contra os campos de várzea e que voto você não vai ter. E é curioso porque assim, há um programa, se não me engano, é um programa do governo federal, né, que faz a revitalização, né, e o sistema de gramados nos campos de várzea. Alguns municípios fizeram, Osasco fez isso, né, de transformar os campos, né, o terrão dos campos em campos de gramado sintético. E assim, a gente percebe, circulando na cidade, passando nesses planos, percebe que eles ganharam uma vida sensacional, né, de participação da comunidade, abertura de outros projetos sociais. Isso podia ser usado também em Carapicuíba, Zezinho? Então, esse é o viés da lei, né, do decreto do Márcio França. O tombamento é a preservação patrimonial, cultural, de tradição do local. Porque ali gera renda, que o Edson falou, economia, ali gera emprego, tem sedes, os 39 times, os 39 têm sede, ali eles se divertem, ali eles brincam, ali, no final de semana, sábado e domingo, é um momento que você sai do serviço, né? Você tem um descanso e você vai se juntar com as pessoas ali, que o Edson falou, os amigos, os adversários, vai ter a brincadeira, vai ter também a concorrência dos times, a disputa, né, que é salutar. Então, quer dizer... e na contramão de você quebrar um campo de várzea, aqui em Osasco, muito importante, Jardim Conceição, quem sabe lá em cima, criou o Society, o Cometa, lá também uma briga muito louca, ela também do Baticinha, abraço Baticinha, que é o vereador daqui da região, também criou o Vila Isabel, então, quer dizer, o Seno, e olha só, estou falando aí de 4, 5 campos que ficou, campos aptos para poder disputar o esporte, a cultura e o lazer, e um encontro que é fraternal e solidário dos trabalhadores que descansam no seu sábado e domingo, né, Jefferson? Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, queria passar a palavra aqui para o Edson, dar o seu recado aí para os trabalhadores que estão nos assistindo. Bom, um abraço para todos os trabalhadores, tem aqui a nossa plateia, né? Alô, Unidos do Vila Holanda, tem que lembrar, e um abraço aí para o pessoal dos Renegados Futebol Clube lá, da Coab e do Manganelli, do nosso amigo Dinho. E você, comerciário e comerciária, aquele abraço muito grande. Esse programa foi maravilhoso. Queria agradecer, então, a participação do Zezinho. Nosso tempo já estourou, mas mandar aqui o nosso recado para o comerciário e para a comerciária. Zé, aí, mandar o seu abraço. Obrigado para os comerciários e comerciários, o Sindicato de Luta e Resistência. Não vai ser fácil, mas com certeza nós vamos conseguir sair dessa situação que o Brasil se apresenta, porque o povo resiste, e principalmente nas periferias que vai ser a resistência. E você, comerciário, comerciária, que quer garantir o seu direito, defender os seus direitos, ajudar a defender os direitos da categoria, continue ligado aqui no TV Secor nos próximos programas e principalmente no site do sindicato, www.secor.org.br. Lá você encontra toda a informação necessária para a defesa dos seus direitos.